O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiques com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, no ciclo litúrgico da igreja, nós vemos sempre presente como que a igreja ela vive de preparações, né? Quando começou o ano litúrgico com o Advento preparou o nosso coração para o grande mistério da encarnação. O nascimento de Jesus, Deus vem até nós. Agora nós estamos iniciando o tempo da Quaresma, nessa quarta-feira de cinzas, que nos prepara para a Semana Santa, que nos prepara depois para as festas pascais. Depois, durante o tempo de Páscoa, nós somos preparados para Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Então, é uma constante preparação. E como eu disse no início que o tempo da Quaresma é um grande retiro, é um retiro constante. Hoje é este primeiro dia que é marcado pelo jejum que nós fazemos, que nós estamos fazendo neste dia, que é prescrito pela igreja. Começa este tempo de preparação. Mas o tempo de preparação ele tem também a sua beleza própria. Ele é um tempo próprio, tem o seu específico, que nós vamos refletir ao longo desta homilia. Então marca o início da Quaresma, quarta-feira de cinzas, vai até o sábado, que precede o Domingo de Ramos, e o Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, que culmina com as festas da Páscoa. A Quaresma, neste grande retiro espiritual, que nós recordamos o número 40, você, na história do povo de Deus, vai recordar o tempo que eles ficaram no deserto. O número 40 também você vai recordar o tempo que o Cristo ficou tentado, foi tentado também pelo demônio. Vocês perceberam que a antífona de entrada desta Santa Missa fala de uma preparação para o combate contra o espírito do mal. Então nós nos preparamos para um combate, mas neste combate já tem um vencedor. Neste combate o Cristo sai vencedor. Neste combate o Cristo já é vencedor.
Então não tenha medo dos combates, das tentações que com certeza surgirão. Surgirá, sim, uma tentação com a penitência que você escolher. Constantemente vai aparecer ali uma tentação, mas aí aos poucos você vai desvendando as artimanhas do inimigo para tentar te atrapalhar neste tempo de retiro, neste tempo de aprofundamento, neste tempo de mergulho na vontade de Deus e naquilo que Ele tem preparado para nós. Nós estamos aqui celebrando este santo sacrifício dispostos, com o coração aberto, e você que acompanha pela TV Canção Nova, também com o coração aberto para viver bem esse tempo. Deus vem em nosso auxílio, Deus tem a iniciativa, Deus vem até nós e nós devemos ter apenas o trabalho de acolher e dar os passos necessários para nos mantermos no caminho da salvação. Tendo feito essa introdução sobre o tempo da Quaresma, 3 realidades que estão presentes no Evangelho que nós escutamos, que fala da oração, fala do jejum e fala da caridade também. São as realidades que nos são apontadas como um tripé pelo qual nós devemos caminhar todos os dias da Quaresma. Qual é esse tripé? Quais são essas direções que são dadas? Que caminho é esse que a igreja propõe? O primeiro caminho, o primeiro tripé, ali, vocês que estão aqui no santuário, tem a câmera, ali o câmera, vocês veem que tem 3 ali, um tripé. Aquilo é um tripé. A oração, a penitência e a caridade. Oração, penitência e caridade. Vamos pensar um pouco sobre eles já, mas já pensando que neste caminho que a igreja propõe, tem um caráter pessoal, sobretudo na oração e na penitência. Eu escolho rezar, eu escolho a penitência que eu vou fazer, e tem um caráter comunitário também, que é preparado por aquele pessoal, é preparado pelo caminho de oração, é preparado pelo caminho de penitência, desemboca na caridade, que tem um caráter mais comunitário. Então, uma vez que você fez o seu caminho de aproximação, de acolhida do Deus que tem a iniciativa de se aproximar de você, uma vez que você reza, uma vez que você faz penitência, uma vez que você se coloca na presença dele, tem o tripé da caridade. Então, necessariamente, eu preciso ir até os irmãos também, para exercer aquilo que eu aprendi, para exercer aquilo que eu escutei. Então, não é uma realidade vazia e sem sentido, é uma realidade vertical, porque vem do alto, nos é apontado por Deus diretamente, mas é uma realidade também horizontal, porque me leva aos outros, me leva aos irmãos, e é assim que nós devemos viver, assim são os passos. Vamos pensar um pouco, então, o primeiro pezinho ali do tripé, o tripé da oração. Primeiro, participação nas sagradas, na Santa Missa. Você vai receber as cinzas sagradas daqui a pouco como sinal deste tempo de penitência, esse tempo favorável de abertura do coração que você vai viver. Claro que muitos não conseguirão receber a cinza em suas cabeças neste dia, e talvez você esteja se perguntando, mas e como que vai ficar a minha Quaresma? Você vai viver do mesmo jeito. Rasgai os corações, não as vestes. É o que nós escutamos na primeira leitura, não foi? Então, assim como para a Santa Missa, aqueles que estão impedidos neste tempo, que não dá por conta da idade, como teve a direção do Papa para participar de sua casa, também serve para este início de Quaresma também. Infelizmente, nem todos conseguirão participar, porque as igrejas não cabem todas as pessoas, e alguns, por conta da idade, também estão evitando. Mas você vive o seu retiro quaresmal, é marcado também com a celebração da Santa Missa, com essa celebração que nós estamos vivendo agora. Então, é o primeiro ponto da oração é procurar estar por dentro da liturgia. Todos os dias você tem facilidade de ter acesso à liturgia diária, ter acesso a alguma palestra, à homilia de algum padre. Ao longo desses 40 dias, até chegar à Semana Santa, você tem a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus. Isso vai favorecer a sua oração. Também vai favorecer a sua oração pessoal,
às vezes que você se reúne em casa, você que é família, pode juntar para rezar o terço junto, pode propor, vocês podem fazer propostas juntos ali, né? Já que tem um caráter comunitário também, vocês podem fazer este caminho juntos. Tem um caminho pessoal, mas uma vez que é família, tem um caminho junto também, que são as vias da oração, aquelas que são propostas pela igreja constantemente. O caminho da penitência, nós devemos entender um pouquinho melhor. Quando nós falamos de penitência, não se trata da sua força, não quer dizer que o que você faz vai exercer algum tipo de influência para mudar Deus, para transformar Deus. Não é a sua força. Na verdade, a penitência que nós fazemos é para preparar o nosso coração para que tenha maior abertura também a nossa alma, para que tenha maior abertura para a graça de Deus. Quem é o sujeito principal da penitência que nós fazemos? O sujeito principal da penitência sou eu, que faço a penitência? Ou o sujeito principal da penitência é o que eu escolho fazer? As mais difíceis, aquilo? Não. O sujeito principal da penitência é a graça de Deus. A graça de Deus é o sujeito principal. Vou dizer um exemplo para vocês. Por exemplo, esses barco à vela, que tem ali, que necessita do vento. Já tem o vento que vai conduzir aquele barco e o marinheiro vai dar um jeito de conduzir. Ou um surfista que ele precisa das ondas. Às vezes elas vêm maiores, nem tanto. Às vezes nem tanto. Mas já existe a onda, já existe o vento. Mas o surfista precisa de certa disposição e o marinheiro também de certa disposição para acolher o vento ou a onda que está vindo. Assim também somos nós. Então, a penitência é preparar a disposição do nosso coração para acolher a graça de Deus que já está presente e nós não estávamos percebendo. A penitência nos purifica. A penitência purifica a nossa maneira, purifica a nossa visão espiritual. Então, nós somos interiormente preparados para Deus, somos interiormente preparados para a onda, somos interiormente preparados para o vento, somos interiormente preparados para a graça. A penitência aumenta a nossa capacidade de perceber, mas a nossa capacidade de receber também, aumenta o recipiente. Então, se o recipiente é muito pequeno, pouca graça. Tem muita graça, mas o recipiente é pequeno, vai receber pouca graça. Imagina um copo menorzinho e um copo maior. Qual que vai receber mais água quando colocar, né? O copo maior. Então, a penitência nos ajuda a alargar os espaços para a graça de Deus. Alarga os espaços para a graça de Deus, que já está presente. Então, é uma contribuição que nós estamos fazendo. Não é a sua bondade, não é porque você é bom demais, uma seta, eu sou bom demais, então eu vou gerar a graça de Deus. Você não gera nada, nós não somos capazes de gerar a graça de Deus, jamais. Nós somos capazes de receber. E o que nós queremos com a penitência? Aumentar a nossa capacidade de receber a graça de Deus. E se aumenta a capacidade de receber a graça de Deus, aumenta a capacidade para a santidade, aumenta a capacidade para o amor, aumenta a capacidade para a doação, para o despojamento, para a entrega, para o acolhimento de Deus. Que nossos recipientes, que nossa alma seja alargada pela oração, primeiro tripé, que nós devemos viver a cada dia, que a nossa alma seja alargada também pela penitência, que eu creio que você já tenha escolhido a sua penitência. E sobre essa penitência eu comentei que podem surgir tentações, né? Então, se você fez o propósito de acrescentar algo. Então, a minha penitência é acrescentar. Eu não rezo o texto todos os dias, então eu vou passar a rezar o texto todos os dias. Logo, vão surgir tentações para que você não reze o texto todos os dias. É disso que eu estou falando. Mas se você acrescentou oração, acrescentou visitas ao Santíssimo Sacramento, ou acrescentou a leitura de um livro espiritual, acrescentou a leitura das Sagradas Escrituras, eu não li a Bíblia toda ainda, eu vou começar nessa quaresma a todos os dias ler as Sagradas Escrituras.
Aí você escolhe um evangelho, começa talvez lendo o relato da paixão, mas todos os dias você vai lendo, você será tentado nisso. Agora, um ponto importante que vai, ainda falando da penitência, que já vai desembocar com a caridade que nós devemos exercer. Por exemplo, a penitência, você escolhe neste tempo favorável, nesse tempo de retiro, não um bem básico que as pessoas falam muito, não comer doce. Eu não vou comer doce nesse tempo. Eu não quero comer chocolate, é chocolatra. Gosta muito de chocolate, não pode ver que quer mergulhar. Eu quero uma piscina de chocolate para nadar dentro. Aí você faz essa penitência de chocolate e começa a ganhar muito, né? Aí já ganha antecipado, ovo de Páscoa, das melhores marcas importadas, suíço, sei lá, de onde for. E aí, o que você vai fazer? Vai acumular para quando puder comer tudo de vez? Então, começa agora a quaresma, então fica 40 dias recebendo chocolate, aí chega na Páscoa, tem quase que virou eu virei um acumulador compulsivo de chocolate, eu acumulo chocolate, eu quero um santuário de chocolates. Aí você come todo o santuário de chocolates no dia da Páscoa? Não, aqui é que nós devemos ver o compromisso comunitário. Então, aquilo que você fez como penitência, se você fez como penitência não comer doce e recebeu muito doce naquele período, o que você vai fazer com esse doce? Doar, vai doar. E aí é a parte que eu disse, um alimenta o outro, Então, tem também essa dimensão horizontal. Então, se eu estou ganhando muito no meu tempo de penitência, não é para mim, não é meu, é tentação. Então, você vai doar para outra pessoa. Só pergunta se ela não está fazendo também, senão você vai ser a tentação. Em pessoa, para outra pessoa, se ela estiver fazendo. Pergunta antes e sai doando. Está vendo como é o comprometimento, a dimensão comunitária também? Não é bonito? A igreja não é criança não, gente, não é menina. É uma senhora, uma linda senhora que nos direciona, uma linda senhora madura que nos conduz e que nos aponta o caminho. E nós vamos escutando e aprendendo a cada dia. Esse foi um exemplo que eu coloquei, do doce. Mas talvez você precise, eu não fiz quase penitência de nada. Então, nesse tempo de quaresma, dê uma olhadinha lá no seu guarda-roupa, vê se tem talvez tenha roupas que você já não usa faz tempo. Não é sua mais, tem dono, está esperando. Então, tira, lembra da dimensão horizontal comunitária e doa para quem está precisando, tá bom? Então, assim, esse tripé da oração, da penitência e da caridade tem sentido. Não é algo egoísta que eu falo, eu vou fazer, mas não muda nada. Não se compromete, não se entrega. Que a graça de Deus nos conduza dessa maneira, desse tempo. Então, quero recordar com vocês o que nós escutamos na segunda leitura. Tendo falado do tripé, já foi o Evangelho, que já está ligado à primeira leitura também. A primeira leitura, vocês ouviram, nesse início, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, eu já havia mencionado, rasgai o coração e não as vestes e voltai para o Senhor vosso Deus. É tempo de voltar para o Senhor nosso Deus. Se o recipiente da nossa alma estava muito encurtado por conta dos nossos egoísmos, se estava muito encurtado por conta da nossa inveja, por conta da nossa falta de perdão, é hora de alargar o recipiente da nossa alma para a graça de Deus. A graça de Deus quer alargar o recipiente do nosso coração e da nossa alma. Ela está sempre presente em abundância. E a gente tem que gritar, transborda. O recipiente não está muito grande não, mas cai muito para transbordar. Mas se transbordar demais, você não vai aproveitar. Então é o recipiente que tem que crescer para que você aproveite bastante da graça. E não apenas as pessoas que estão ao seu redor. E assim eu recordo o versículo da segunda leitura que nós escutamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Claro, nesse tempo, a dimensão horizontal, você vai procurar pessoas que talvez você precise reconciliar, a começar de sua família, a começar aí da sua casa, talvez no seu trabalho, alguém que você ofendeu ou alguém que te ofendeu.
Você precisa falar que perdoa essa pessoa porque você está alimentando a raiva dela, está achando que está tudo bem, mas você está sempre fulminando o inimigo com raios, quer vê-la pelas costas e ela nem sabe, está ali lidando com você e talvez você não tenha falado. Então tem essa dimensão horizontal, mas também deixai-vos reconciliar com Deus na dimensão vertical. Quantas vezes nós culpamos Deus por fatos que nos aconteceram? Quantas vezes nós culpamos Deus porque perdemos pessoas? Quantas vezes nós culpamos Deus porque eu perdi o melhor emprego que eu já tive? Eu perdi, aí eu culpo Deus. Mas você em nenhum momento se perguntou se aquele melhor emprego que você já teve se contribuía para a sua salvação. Deus sabe o melhor para nós. E nós só vamos compreender o melhor de Deus para nós se criarmos a capacidade de escutá-lo, se criarmos a capacidade de abertura do coração. Então, deixai-vos reconciliar com Deus. Amplie o recipiente da alma para a graça que vem sobre nós com abundância, que vem sobre nós para nos transformar para sempre. Todo sucesso neste empenho, nessa empreitada espiritual que nós estamos iniciando nessa quarta-feira de cinzas, deve ser visto, será visto ao longo de todo esse tempo, não apenas como uma vitória pessoal. Eu me superei, eu posso, eu consigo, ou você consegue, você pode. Não é questão de você pode. Você deve, isso deve, todos nós devemos viver esse tempo de penitência, esse tempo de oração, devemos viver a caridade, mas não é por sua força, não é uma vitória pessoal, mas é um presente de Deus, é um presente, por isso que é graça. Deus nos deu essa graça e com a graça Ele nos dá a força para alcançar aquilo que nós colocamos ali como propósito para esse tempo. Veja, Deus nos dá a graça para conseguirmos viver os nossos propósitos. Então veja que a força não é sua, não é de vocês, a força não é de vocês. A força é de Deus, a força é do Deus que nos acolhe, a força é do Deus que nos aponta o caminho. Convido você, no final desta homilia, a se entregar a este Deus que te convida à conversão, que te convida à mudança de mentalidade, que te convida à mudança de sentimentos. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Vai rezando com essa frase. Dá-me, Senhor, os teus sentimentos. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Sentimentos de compaixão, sentimentos de amor, misericórdia, de perdão, de acolhida, de doação, de aproximação. Senhor Deus, prepara-nos para a Tua graça. Senhor Deus, prepara-nos para o Teu amor. Alarga os nossos corações. Alarga, Senhor, os nossos corações para esta graça que me renova, para esta graça que me transforma, para esta graça que não vai mudar a minha vida só por um tempo, para essa graça que não vai mudar a minha vida só por 40 dias, mas esta graça que muda e transforma a minha vida para sempre. Converte o meu coração, Senhor. Muda a minha mentalidade, muda as minhas escolhas. Quantas vezes eu escolhi viver longe, quantas vezes eu escolhi viver como um recipiente pequeno, encurtado. Quantas vezes eu não quis provar da sua graça, quantas vezes eu não quis a abundância dos seus dons. Haja, Senhor, com misericórdia em minha vida, para que o meu coração seja rasgado por sua presença. Não apenas as vestes, mas que essas cinzas abençoadas que receberemos seja sinal de um coração de fato
que tem consciência de que sem Deus não é nada, sem Deus é pó. Lembras que és pó e ao pó voltarás. Imagina sem Deus, voltar ao pó sem Deus. Quem volta ao pó sem Deus não tem perspectivas de eternidade, de vida eterna, de encontro com Ele, porque foi encontrado, porque Ele aponta o caminho, porque Ele nos transforma. Lembra, aquele pó, aquela cinza, lembra de onde fomos tirados. No relato da criação, o segundo relato, Deus prepara, ao criar o primeiro homem, ali do barro, Ele sopra em suas narinas o sopro de vida. É este sopro de vida que nos sustenta. Sem o sopro de vida, sem o sopro de Deus, nós não somos. Nós não somos sustentados na existência. O Senhor nos sustenta, Senhor, na existência. E como que nós queremos viver longe de Ti? Como é que nós queremos viver sem aquele que nos sustenta? Como, Senhor? Que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua graça nos conduza. Eu convido você, justamente com o ministério que aqui está, a rezar no Espírito. Sei que muitos que aqui estão rezam. Espírito, conduza-nos, prepara o nosso coração para este tempo propício, para este tempo favorável. Vem, Espírito, sobre nós. Vem, Senhor, com Tua graça sobre nós. Seu sopro de vida nos restaura. Seu sopro de vida nos prepara. Seu sopro de vida molda o nosso coração. Seu sopro de vida molda a nossa existência. Muito obrigado, Senhor. Envia o Teu Espírito, a Sua ruá, o Seu sopro sobre nós. Vem, Espírito de Deus, transforma-nos para que sejamos, de fato, renovados pela graça da Sua presença e misericórdia.